Salve, salve galerinha do Monte, e aí como é que vocês estão? Tudo em paz? Por aqui tudo tranquilo. Vocês viram que na última semana o INEP lançou a cartilha dos corretores do Enem para que todos pudessem ter acesso. Mas o que isso significa? O que são aqueles termos técnicos? Será que a gente entende tudo? Pois é disso que eu vou falar hoje. Então pegue seu material e vamos subir o monte. Salve, salve galerinha do Monte, como é que vocês estão? Tô aqui rapidinho no meio desse vídeo só para poder dizer que ele ficou muito longo, eu resolvi dividir em duas partes. Então, essa é a primeira parte sobre as situações que levam a nota 0 na redação do Enem. E amanhã, na quarta-feira, eu vou colocar a segunda parte desse vídeo para que vocês possam assistir também. Então, eu já vou dizendo, deixa aí seu like aí embaixo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo. Tem uma análise muito interessante em cima daquele material que o INEP postou para que vocês tivessem acesso. E esse é só o primeiro de uma sequência de vídeos que vão estar vindo por aí. Então, aproveitem bem esse vídeo. A partir de agora começa, quer ver só? Oi pessoal, meu nome é Anderson Rabelo e esse é um Monte de Letras. E hoje, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre essas cartilhas que o INEP divulgou para que vocês pudessem ter acesso e pudessem estudar um pouquinho mais. O que de fato são essas cartilhas? Bem, essas cartilhas, como o nome disse, são cartas que os corretores do Enem utilizam para poder corrigir a sua avaliação, a sua prova, a sua redação. Só que ali a gente tem que ter muito cuidado porque existe muito termo técnico e pode confundir um pouco a nossa cabeça. Então, a partir de hoje, eu vou fazer uma série de 6 vídeos, porque lá tem 6 cartilhas, falando um pouco do que essas cartilhas têm e tentando traduzir ao máximo aquilo que interessa para você. E no final desses 6 vídeos, eu vou lançar um e-book para que você possa ter acesso e também poder ler, ter na mão essa fala que a gente está fazendo aqui no YouTube. Mas antes da gente falar da primeira cartilha, eu gostaria de fazer uma crítica. Essa liberação de documentos, apesar de o INEP dizer que é para facilitar os nossos estudos, facilitar os estudos de vocês para a redação, eu não acho tão interessante. Primeiro, por conta do tanto de termo técnico que tem lá. Segundo, não houve uma adaptação para a linguagem que vocês precisariam ter. Terceiro, não tiraram nem o que estava escrito na capa. Esse conteúdo não deve ser partilhado para terceiros e deve permanecer apenas entre os corretores do Enem. Ou seja, não se preocuparam o mínimo com o estudante. Além disso, aumenta o abismo social, porque alguns de vocês já podem até saber o que está sendo dito naquela cartilha, porque muitos professores têm acesso e terminam divulgando isso em sala de aula, o que em tese não deveria acontecer. Mas tem muitos outros alunos que não têm acesso a isso, que o ensino ainda não é o melhor possível, embora a gente faça todo o esforço para que seja, e isso termina respingando sobre esses jovens também, por não terem acesso à internet, uma internet boa, não terem um computador com tanta qualidade assim, e terminam ficando para trás. Então fica aí a minha crítica dessa divulgação desse material, dessa forma um pouco que destrambelhada, vou utilizar esse termo. Mas indo ao que de fato nos interessa, a gente hoje vai falar sobre as 6 cartilhas que estão no ar. Como eu disse, eu vou tentar traduzir a linguagem para vocês. Mas muita coisa vocês já conhecem, inclusive eu já falei das 5 competências do Enem aqui nesse vídeo. E eu peço que vocês possam até ir lá assistir também, tem uma playlist bem desenhadinha para que vocês possam observar o passo a passo. Mas enfim, hoje a gente vai começar a falar das situações que levam a sua nota a 0, a sua prova ao 0. Depois a gente vai falar de cada competência de acordo com esses documentos que vocês vão ter em posse e que eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição para que vocês possam baixar, se é que vocês não baixaram ainda. O edital vocês já conhecem, já está lá, vocês já viram, já estão cansados de falar sobre isso, inclusive nas aulas, seja na escola, seja no cursinho, seja nos vídeos que vocês encontram pelo YouTube, beleza? Então, o que leva a sua redação a nota 0? Não escrever nada no texto, desvio do tema, linhas insuficientes, ou seja, você escreveu até 7 linhas e isso zera. Então, uma diversidade de coisas pode fazer o seu texto tomar um 0, então é bom a gente ter cuidado. Mas uma coisa eu já posso até anunciar a vocês.
talvez não tenha tanta diferença entre a prova do ano passado para essa prova, porque se eles lançaram essas cartilhas é porque mudanças eles não estão pensando em fazer, porque senão eles não colocariam você para estudar alguma coisa que já foi ultrapassado. Concorda comigo? Então, sobre essas questões que levam a sua redação a nota 0, eu não vou nem falar tanto aqui. Vamos direto ao ponto que interessa, que é a cartilha, certo? E aqui a gente pode dividir essa fala em duas partes. Aquilo que não depende do corretor para poder zerar sua redação, ou seja, já é um 0 automático, e aquilo que depende do corretor. Ele vai ler o seu texto e vai dizer, isso aqui é 0. Bem, se você não escreve nada na sua redação, lógico que o corretor não precisa nem ler. É só chegar lá na tela dele, ele já vai clicar. Não existe texto, 0, já zera automaticamente o seu texto, ele não precisa nem ler. Então esse é um dos pontos. O segundo ponto é o texto insuficiente. E o que é texto insuficiente? 7 linhas. Olha aí, então se eu fizer 8 linhas, tá dentro, né? Nem invente, você nem esperou terminar de falar. Até 7 linhas é considerado insuficiente e você vai ter uma nota 0. O corretor não precisa nem avaliar. Contou lá 7 linhas, um abraço, você está eliminado. Mas se você escrever 8 linhas, beleza, você vai ser avaliado. Mas a sua nota será muito baixa, muito próxima do 0. Por quê? Não dá tempo de apresentar uma tese, fazer uma discussão temática, trazer citações, referências e depois ainda fazer uma proposta de intervenção perfeita em apenas 8 linhas. Acho isso impossível. Nem em 10 linhas dá, e 20 eu ainda acho que é muito pouco. Se você tem 30 linhas, aproveite essas 30 linhas, jogue duro, escreva mesmo, não tenha medo de ser feliz, escreva. Bem, essas foram as duas formas que o corretor não precisa nem ler. É só pegar a redação e ver e tchau, um abraço. A partir de agora, o corretor lê e lendo, ele vai perceber que aquilo ali é uma redação que é zerada. Então, vamos ter atenção porque isso interessa bastante para cada um de nós, para não haver dúvidas. E aqui tem muita coisa que a cartilha traz que pode ser um pouco confusa. Por quê? Porque a cartilha está trazendo termos técnicos, está trazendo coisa voltada para o corretor. E talvez se você ficar se preocupando nos detalhes que são do corretor, você vai ficar maluco. E a ideia não é essa. A gente precisa manter o equilíbrio, manter a calma e dar sequência aos nossos estudos. Então vamos falar somente o que nos interessa aqui, belezinha? Você tem algumas formas de zerar essa redação, e elas são 5, que se subdividem também em mais algumas. E eu vou falar uma a uma no momento certo para que vocês possam ir tomando nota. Até porque tem alguns nomes que são novos aí para alguns, como por exemplo forma elementar de anulação, FEA, PD, que eles chamam, né, de parte desconectada, que a gente já fala isso em sala de aula, mas vocês vão entender melhor o que é essa parte desconectada, o que são essas formas elementares e como eles seguem uma hierarquia. Você tem que seguir essa hierarquia para poder corrigir. Então, só que essa parte da hierarquia é muito mais para o corretor, não tanto para você. Mas ele segue uma hierarquia padrão para poder corrigir e dizer que a sua prova foi zerada por essa pontuação, por essa hierarquia. Ei, beijinho. Vem cá. O que é FEA mesmo? FEA são as formas elementares de anulação. E o que são essas formas elementares? É simples. Se você desobedece aquilo que está descrito no seu edital, isso é elementar. Você desobedeceu, você perde a sua prova, você é anulado. Isso é uma forma elementar de anulação. Então fique atento, porque a FEA se subdivide em 8 pontos e a gente vai elencar um a um nesse momento. Assinaturas. Eu não vou nem me alongar aqui, que vocês já estão cansados de saber que não pode assinar uma prova. Não pode colocar seu nome completo, não pode colocar o primeiro nome. Ah, eu quero fazer uma sigla. Não pode colocar sigla, ainda que você use um pseudônimo. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. De maneira alguma se identifique na prova. Desenhos. Bom, essa daqui parece que é óbvia, que não pode fazer desenho na prova. É óbvio, mas nem tanto, viu?
Eu já vi redações, inclusive na cartilha tem uma que a pessoa desenha, não escreve nada, só faz um desenho de um computador, um mouse. Lógico que isso aí é zerado, você não vai fazer isso, você não se inscreveu, você está gastando seu dinheiro à toa se você for para a prova fazer isso. Mas o que é considerado desenho para o Enem? Emoji é considerado desenho, então se você fizer aquele símbolo menor que 3, considerando um coração, é desenho. Mas tem muita gente que gosta de colocar o pingo do i com um coração. Isso é considerado desenho, então evite. Tem mais uma coisinha também que é considerado desenho que a gente passa. Se por algum motivo você quer botar título na sua redação e você faz uma nuvenzinha circulando esse título, isso é considerado desenho para o Enem. Só de você fazer isso, você já zera a sua redação. Então é óbvio, mas nem tanto. Tem gente que se passa por aí. Então evite qualquer tipo de desenho. Belezinha? Números. Como assim números? Então não posso colocar número algum no meu texto? Pode colocar número sim. Mas esse número tem que ter relação com o seu texto. Ele não pode ser aleatório. Então se você está escrevendo lá qualquer coisa no seu texto, qualquer tema que vier, e de repente aparecer uma sequência aleatória de números, isso é motivo para zerar sua redação. Ou então se você colocou um cálculo matemático, sei lá por que motivo você colocou esse cálculo lá, isso é motivo para zerar sua redação. Então, se você está falando de dados, e esses dados dizem respeito diretamente ao seu texto, isso pode. Uma data, você está colocando a data de hoje, você está botando a data de alguma coisa, isso pode, mas uma numeração aleatória, de forma alguma, coloque no seu texto. Combinado? Sinais gráficos. A gente vive num mundo virtual, internautico, e a gente está acostumado com muito sinal gráfico que a gente utiliza. Hashtag, arroba, barra, asterisco. Mas nada disso pode aparecer no seu texto. Cuidado! Então, hashtag, arroba, de forma alguma utilize na sua prova. Até uma interrogação ou exclamação que você utilize fora de lugar, aleatoriamente, pode ser a sua redação. Então tenha um cuidado com os sinais gráficos que você utiliza no seu texto. Então a dica que eu dou é hashtag cuidado. Anulação proposital. O que é uma anulação proposital? Tem muita gente que faz a redação e de repente quer cancelar. Não sei porquê. Mas se você escreve no seu texto e passa um X gigante, você está dizendo para o seu corretor que aquele texto não é válido. Ou então, se você escreve um texto inteiro e depois sai riscando ele, passando um traço por todas as palavras, você também está anulando o seu texto de forma proposital, ou seja, zerando a sua redação. Então, isso é considerado anulação proposital. Mas isso eu nem vou dizer para ter cuidado, porque eu tenho certeza que vocês não vão marcar um X gigante no seu texto, nem sair passando traços aleatórios para poder zerar uma prova, né? Recusa explícita de escrever. Bom, o que é uma recusa explícita de escrever? Se você chega no seu texto, não tem nada escrito, apenas uma frase dizendo me recuso a escrever esse texto. Ou se você estiver zombando de alguma forma da prova, dizendo que aquilo não vale de nada, que você tem muito mais o que fazer. Isso é considerado recusa explícita. Entretanto, se você escreve um texto e faz alguma dessas frases que eu disse aqui, dizendo me recuso de completar esse texto, então me recuso de continuar a falar nesse texto que não vai fazer sentido nenhum para a sociedade. Então você já não tem mais uma recusa explícita, você se encaixa em outra coisa que também zera a sua redação. Lembra da hierarquia que eu falei? Então, só que o que nos interessa aqui é que isso pode zerar a sua redação. E vamos seguir o barco. Texto ilegível. Texto ilegível, a gente tem que definir o que é um texto ilegível. 3 coisas podem definir isso aqui. Se a gente não identifica palavra alguma do que está escrito, se a gente até identifica algumas letras, mas não identifica aquela palavra e aquele texto, ou até se a gente consegue identificar algumas palavras, mas não consegue entender a textualidade. Então isso é considerado texto ilegível e é 0 na sua prova. Mas isso também é raro de acontecer. Existe uma diferença muito grande que o próprio Enem diferencia, que é letra feia de texto ilegível. Letra feia, eu posso ter dificuldade de ler, mas outro corretor consegue ler, um abraço, vai em frente.
Já a letra ilegível é aquela que ninguém consegue entender nada do que está escrito, e isso sim pode zerar sua redação. Mas não custa nada a gente dar aquela caprichada na caligrafia, não é? Texto predominante em língua estrangeira. Essa eu não preciso também me alongar muito, né? Se a gente está no Brasil e a língua oficial do Brasil é o português, não tem sentido eu escrever em inglês, em espanhol, em francês ou qualquer outra língua que seja. A gente vai escrever em português. Então, se você escrever o seu texto todo em inglês, a gente vai desconsiderar, ou melhor, os corretores desconsideram todas as linhas que estão escritas em outra língua. E aí o que acontece? Se eu desconsiderar todas as linhas e sobrarem 8 linhas, então corrijo essas 8 linhas em português. Então, desconsiderei as linhas em língua estrangeira e mantive 8 linhas em português, eu corrijo essas 8, você não é zerado. Agora, se eu desconsiderei tudo em língua estrangeira e não sobrou linha alguma ou sobrou 7 linhas, zero na sua redação. Então, não escrevam em outra língua, por motivos óbvios. Aqui acabam as formas elementares de anulação, mas não acaba a possibilidade de você zerar a sua prova. Ainda tem muito ponto para poder a gente analisar, então fique esperto. Bom, como esse vídeo foi dividido em dois, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever se for novato aqui, e não se esqueça também de ativar o sininho, porque aí vocês recebem logo em primeira mão a notícia de que o vídeo foi postado. A gente posta aqui toda terça e quinta-feira. E também não deixem de seguir a gente nas redes sociais. A gente tem muito material também postado por lá que complementa tudo que a gente fala aqui. Ou seja, o canal é um complemento das redes sociais, as redes sociais são um complemento do canal, e assim a gente encaminha. Bom, por hoje é só. Amanhã tem a segunda parte desse vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço e tchau!